Olá, eu sou o Paulo Baier, um escritor curitibano de fantasia e ficção científica. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer à revista Sunshine por essa oportunidade incrível dessa entrevista. Estou muito animado para responder as perguntas e espero que você aprenda muito e te ajude bastante se você está assistindo essa entrevista na sua carreira de escritor, se for um escritor, ou também a ver literatura de outra forma, se você for um leitor. Então, vamos lá para as perguntas. Vamos lá então para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: o que te inspirou a escrever Crônicas de Cinzas? Essa é uma pergunta um pouco complexa, um pouco grande, com várias respostas, mas vou tentar resumir aqui, vou tentar ser, ser sucinto. Existiram vários livros que me inspiraram, assim, muitos livros com os quais eu cresci lendo. Então, para citar algum deles, Percy Jackson, Harry Potter, livros que me ajudaram a consolidar esse sentimento, assim, de gostar de histórias de amigos, histórias de famílias formadas, sabe? Mas também outros livros de fantasia muito que me trouxeram assim, essa visão, como Senhor dos Anéis, O Nome do Vento, são duas obras que me marcaram muito e, e que me inspiraram demais. E também houve outras questões historiográficas também, quando eu fiz minha graduação em História, que me incentivaram, assim, que eu queria colocar no livro. Então, o livro, apesar de ser uma fantasia medieval, ele também traz temas da história moderna, temas principalmente centrados ali ao redor das discussões filosóficas do iluminismo. Tem algumas questões que eu sempre quis colocar numa história que eram fatores do nosso mundo que eu via pouco representado em histórias de ficção, que eu achava interessantes, como monarquias eletivas, por exemplo. É uma coisa que eu queria construir um reino ao redor de uma monarquia eletiva. E também com conceitos ali um pouco misturados de história antiga, de Roma antiga. Se você entende a história do direito de Roma, vai ter várias referências a elas no livro do Crônicas e Cinzas. Mas além disso, para fora disso tudo, acima dessas questões de referências literárias e historiográficas, também outras coisas que me inspiraram muito é que o Crônicas de Cinzas, ele é um livro sobre fogo e família. Eu gosto de falar isso, né? Fogo e família. Ele é um livro que fala sobre sobre a raiva humana. Apesar dele ter várias espécies, várias raças diferentes no universo, como qualquer livro de fantasia, no final a gente está falando sobre nós mesmos, né? E eu acho necessário, extremamente necessário, a gente conversar, falar sobre a raiva humana, seja ela individual, seja ela as catarses que a gente provoca, sabe, nosso jeito de se portar, é, perante outras pessoas, perante os ambientes que a gente está, na internet, para nós mesmos também. E quanto a nossa raiva coletiva, sabe? As batalhas travadas no campo social, sabe? Com raiva. E isso é uma coisa que eu acho que precisa ser discutido no mundo de hoje, precisa ser conversado, isso precisa ser trazido à tona, porque existem muitas questões ali para as quais não tem resposta, não existe resposta fácil, mas que a gente tem que ter noção delas e a gente tem que pelo menos refletir e ter um leve deslumbre, uma curta visão, pelo menos, sobre qual é o caminho mais certo a seguir. Apesar, às vezes, de não existir um fácil ou um exatamente correto. Então, são temas que eu queria tratar muito no Crônicas de Cinzas. E a minha ideia, o que me inspirou também, é levar ao leitor refletir ao final do livro e pensar, né? Depois das nossas catarses, depois dos nossos próprios incêndios, quais são as cinzas dos nossos próprios incêndios? Né? O que sobra depois da nossa raiva? Esses temas foram os que mais me inspiraram. Vamos para a segunda pergunta. Qual a lição que a escrita mais ensinou sobre você mesmo? Bem, teve várias. Mas se eu tivesse que pegar uma, eu acho que foi compreender
que a gente escreve, a gente sempre coloca alter egos da gente, vamos colocar assim, né? A gente sempre escreve sobre as nossas próprias referências. Então, mesmo aqueles personagens mais desprezíveis, por piores que sejam, de alguma forma eles fazem parte da gente e nem que eles estão dentro da gente, naquela área de nunca ser igual a essa pessoa. Mas por eles estarem ali naquela região, mesmo sendo digamos assim, uma referência oposta, uma referência negativa dentro de nós, mesmo assim eles estão dentro de nós, nem que seja para, né, ocupar esse espaço. Então, foi entender isso. Eu acho que a escrita me ajudou muito a compreender isso. Que cada personagem ali tem um pedacinho de mim, tem um pedacinho, às vezes, não da pessoa que eu sou, não da pessoa que eu expresso ser, mas da pessoa com qual eu me baseio, a pessoa que eu, tanto positivamente quanto negativamente, né, que eu busco ser ou que eu busco não ser. Tanto quanto pessoas que me marcaram, fizeram parte da minha vida, que eu internalizei, pessoas que eu conheço muito bem. Então, querendo ou não, esses personagens, eles representam algum pedacinho, sabe, dentro de mim que existe. E, e isso te ajuda muito a refletir sobre, né? Existe uma conversa muito interessante. Existe um personagem no livro que ele é muito odiável. E eu, pessoalmente, mesmo como autor, tenho esse afastamento dele. E eu tava conversando certa vez com um professor meu a respeito do próprio livro. E ele falou assim: cara, se esse é o personagem que você mais odeia, esse é o personagem que você mais ama. Porque é o que desperta mais paixão em você. E paixão naquele sentido grego, sabe? Ele tá falando de ethos, né? E. Cara, isso é muito esclarecedor, sabe? Isso é muito esclarecedor. Porque realmente, por ser o personagem que eu mais odeio, às vezes é o personagem que eu tenho como referência, a maior referência negativa do que não ser. E ele acaba representando uma parte dentro de mim que tá ali. E isso no final acaba sendo uma jornada de autoconhecimento, né? No final das contas. Então, isso é inestimável, assim. Vamos para a terceira pergunta. Qual o papel da crítica na sua carreira como escritor? E você lê todas as resenhas que escrevem sobre o seu livro? Começando de trás para frente, sim, absolutamente sim, com certeza. Eu peço muito para as pessoas serem muito honestas com o meu livro, porque eu acho que mesmo que a pessoa não goste, sabe, eu preciso saber, eu preciso entender, porque isso ajuda também a me desenvolver, isso ajuda, vai com certeza me ajudar nas próximas obras, com certeza está me ajudando, tem me ajudado. E a gente está sempre num processo de melhoria contínua, né? É muito engraçado isso, porque a gente tem que perceber que nossa próxima obra vai sempre ser a melhor, o que indica que a última foi sempre a pior, porque a gente está em constante processo de aprendizagem. Então, isso é muito importante. Então, eu leio todas mesmo. Eu acho importante isso. Tem muita gente que não gosta, que fica na defensiva, né, com críticas. Mas eu acho que é importante, eu acho que é importante ouvir, assim. Também isso te ajuda a entender qual é o seu público-alvo. É importante você saber discernir, né, se a crítica está vindo do seu público-alvo ou não. Ah, então, assim, porque você vai ter que saber atribuir pesos necessários a isso. Tem muita gente que fala assim, ah, mas o leitor não entendeu, a pessoa não entendeu. Mas eu acho que é nossa responsabilidade fazer a pessoa entender. A gente não só é responsável pela mensagem que a gente quer passar, mas pela mensagem que a gente definitivamente passa. Então eu acho que isso é importante. Eu acho que se o leitor às vezes acabou levando as coisas para um outro lado, que não era sua intenção, isso é uma certa responsabilidade sua. Então isso tem que ser considerado. Então, assim, eu leio todas elas, todas elas. Então, se você leu Crônicas de Cinzas, está pra ler e tal, eu vou adorar. Por favor, me manda uma mensagem lá no Instagram, deixa uma resenha na Amazon, no Scoob, que, cara, com certeza eu vou ler. Tô sempre dando uma olhada lá. Então, com certeza. E agora indo para a primeira pergunta, que é qual foi o papel da crítica?
na construção da minha carreira. Cara, foi essencial. Eu acho que não tendo havido crítica, não haveria carreira. Porque, primeiro que assim, eu tive muita sorte de passar do Crônicas e Cinzas, passar por grandes leituras betas. Então, teve uma amiga que me ajudou muito. Ela destrinchava capítulo a capítulo e mandava áudios de 1 hora sobre cada capítulo. E isso me ajudou muito a compreender cada ponto do livro que eu havia escrito, entender a percepção das pessoas sobre ele, e as críticas também. Isso fez com que eu mudasse muita coisa. E posteriormente, o livro passou por uma leitura crítica. E essa leitura crítica também melhorou ele de forma muito grande. Então, ele passou por uma leitura crítica profissional, que avaliou os pontos fortes, os pontos fracos do livro. E no final das contas, isso foi essencial para o livro ser aceito por uma editora, foi essencial para ele entrar na casa editorial. Então, e depois disso ainda foi editado mais uma vez, então ele teve sob constante crítica. E chegou na melhor versão. Ele chegou com certeza na melhor versão, que foi a que veio ao mundo. E é uma versão que ganhou prêmio, inclusive, ganhou o prêmio Laura Verbo da literatura como melhor fantasia e ficção científica de 2025. Então assim, muito legal. E também, mas não só no Crônicas e Cinzas, todas as outras obras, eu tenho muita sorte de ter muitos amigos, escritores que conhecem muito, são pessoas, escritores fenomenais que me ajudam muito com suas críticas aos meus escritos. E é só com elas que eu consigo melhorando, né, que eu consigo ir pra frente. Então, não fosse elas, não teria dado certo o que deu até agora. Então, cara, essencial. Teve um papel essencial. Próxima pergunta: o que te motiva a escrever? Eu acho que. Outra pergunta filosófica super grande, mas vamos lá. Vamos tentar ser enxuto. Eu acho que a tentativa de passar certas mensagens, sabe? De falar sobre o que é importante de uma forma que não fique maçante. Então, uma forma que não fique assim muito moral da história, uma forma. Porque assim, a gente escreve sobre ficção científica, sobre fantasia, mas a verdade é que tudo isso são sistemas de outros mundos, no futuro distante, todos eles são sobre o nosso mundo atual, sobre a humanidade, sobre nós como pessoas. Então, a necessidade de falar sobre isso, de tratar temas dessa forma, tentar perdurar o conhecimento, tentar passar isso para frente, e ao mesmo tempo entreter a pessoa, servir como escapismo para ela, servir como uma forma, às vezes, um refúgio seguro para quem quer ler, um passatempo interessante, entreter elas. Eu acho que isso é o que me motiva, sabe? E também pensar que a partir da história a gente vai estar criando pessoas com empatia, pessoas empáticas, porque elas vão estar vendo o mundo pelos olhos de outros personagens, por outros prismas. Então, que não dela, né? Que não às vezes próximo, às vezes não exatamente, mas que não dela. Isso cria empatia. Então, eu acho que saber estar fazendo parte desse processo é o que me motiva, sabe? E também querer contar boas histórias, querer contar histórias que vão emocionar, que vão fazer a pessoa sentir raiva, sentir amor, sentir emoção, sentir tristeza, alegria. Então, fazer a pessoa sentir, histórias que fazem ela sentir, que entretêm também. Tudo isso me motiva, sabe? A contar histórias é sobre isso, no final das contas. E, e também é uma forma diferente, né, de ver o mundo e de tentar passar a sua visão de mundo, ou visão de outros personagens de mundo, a partir dele, do livro, né? Então é isso que mais me motiva. Próxima pergunta: quais livros te marcaram como leitor? Bom, números. Inúmeros. O que mais me vem à mente, assim, quando eu penso, foi O Nome do Vento. O Nome do Vento, eu acho que a escrita do Patrick Rothfuss, ela é fantástica.
Nome do Vento é um livro de fantasia medieval também. E, assim, apesar de existirem outros livros de fantasia que têm mundos riquíssimos, então, mais ricos eu diria até que o Nome do Vento, mundos mais aprofundados, mas eu acho que o que salta aos olhos no Nome do Vento não é essa questão do world building, mas é a forma como a prosa é contada. O Nome do Vento é um livro sobre um bardo contando a história da vida dele. E é um livro tão poético, sabe? É uma contação de história tão carregada de poesia. Os parágrafos, ao meu ver, deslizam como uma música, sabe? Fluem como uma música sendo tocada. E isso é feito com tanto esmero, com tanta maestria, que me inspirou, me marcou totalmente, assim, a questão cara, como isso é feito? Como que alguém consegue fazer isso, sabe? Foi alguma coisa que eu tento também replicar, claro que muito longe disso, mas tento replicar nas minhas histórias, assim, com o meu estilo de narrador, meu estilo de contação de histórias, mas eu acho que me marcou demais porque foi uma coisa inédita, uma coisa surpreendente que eu vi. Mas assim, outro livro que. Outros dois livros, se eu tivesse que falar, que me marcaram muito. Um deles foi um livro que abriu as portas pra mim, da fantasia, que foi o Deltara Quest, uma série de livros infanto-juvenil muito bons, assim, para esse público. São livros curtíssimos que falam sobre o reino de Deltora, e vai contando as aventuras de um grupo de personagens, bem clássico RPG, clássico fantasia, mas que na época pra mim foi surpreendente, foi muito gostoso de ler, me conquistou na hora, e me fez gostar, me fez apreciar o mundo de fantasia. Então foi a Doutora Quest que me colocou nessa jornada de fantasia, de mundos fantásticos. Então tem muito crédito por causa disso, me marcou demais. Ainda criança, né, que me colocou nesse mundo ainda criança. E outro livro que me marcou muito foi A Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Ele é um livro de fantasia urbana, mas o que mais me marcou nele foi perceber como um livro de fantasia de um escritor brasileiro poderia fazer sucesso, né? Poderia estar aí no mundo, poderia conquistar tantos leitores. E isso me abriu os olhos, isso me fez pensar, eu lembro até hoje, assim, eu jovem, super, super jovem, pensando, cara, caramba, como que... Não acredito, como esse livro é de um brasileiro. Então, ele me serviu muito de inspiração, sabe? Me marcou muito nesse sentido. E assim, acho que esses são os três livros, se tivesse que elencar, sabe? Cada um me marcou de uma forma diferente, mas cada um foi igualmente importante para a jornada. Próxima pergunta. Quais são os seus próximos projetos literários? Podemos esperar algo em breve? Sim, sim, tem bastante coisa para sair aí. Eu tô, eu tô seguindo, na verdade, tem vários projetos seguindo em paralelo. Logo deve sair aí uma antologia chamada Jornadas, da qual eu vou fazer parte. Uma antologia muito boa, assim, com pessoas incríveis que eu conheci no Retiro Literário em 2025. Outras obras que eu estou fazendo parte, eu estou escrevendo um livro em coautoria com um amigo meu, escritor ótimo também, que vai sair numa coleção de livros mais curtos também, um livro de fantasia com piratas. Não, vai ser muito legal, só coisa boa. Outra coisa também que eu estou escrevendo, um livro em coautoria também em steampunk. Então esses são projetos que vão avançando um pouco mais lentamente, mas ao mesmo tempo eu também estou escrevendo outro livro no mesmo mundo de Crônicas e Cinzas. Então um livro com outro foco, com a visão principal a partir de outro personagem. E então assim, ele provavelmente vai sair ano que vem. Fica de olho aí, mas tem muitas coisas que eu tô trabalhando agora, seguindo em paralelo. E logo, logo, alguma delas chega na linha de chegada e conhece o mundo aí. Então, assim, tem bastante coisa no forno. E logo, logo, devo estar dando mais notícias aí sobre os próximos lançamentos. Mas fica ligado lá. Qualquer coisa, se não quiser perder,
me segue lá no Instagram, né? Paulo Baier no Instagram, Paulo__Baier. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da entrevista. Espero que essas informações ajudem, ou que vocês tenham achado curiosas. E queria agradecer mais uma vez a revista Sunshine pela oportunidade, pelas perguntas. Foi muito legal falar sobre isso, né? A gente gosta muito de falar sobre literatura, sobre livros, ainda mais sobre as nossas próprias histórias. Então, muito obrigado mesmo ao pessoal da revista. E agora, eu queria falar que se você quer me seguir, quer dar uma olhada, quer continuar por dentro dos nossos lançamentos, igual eu falei, me segue lá no Instagram, Paulo Baier. E se você quiser conhecer o Crônicas e Cinzas, que é um livro de fantasia épica medieval, um livro sobre um reino em chamas, um reino com muitas intrigas e segredos políticos, da onde um personagem que é suposto filho do demônio ressurge. Se você quiser saber mais sobre isso, confere lá no site da editora Flive, você consegue encontrar o Crônicas e Cinzas. Só pesquisa lá, flive.com.br, Crônicas e Cinzas, que você vai encontrar facilmente. Ou ele também está disponível em e-book na Amazon. Você pode encontrar a versão digital, se você prefere ela. Ou também eu tenho algumas cópias físicas comigo, se quiser entrar em contato, fica à vontade pela DM no Instagram. Estou super à disposição. E se você quiser conhecer minhas outras obras, outras antologias, todas as coisas que eu já publiquei, outros contos também publicados, no Instagram tem lá o link para o Linktree, em que você vai encontrar todo o acervo meu de escritos. Então é isso. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos por aí. Até mais. Tchau, tchau.